Muito bom dia a todos. Muito obrigado por aqui estarem nesta última aula do Dr. Fernando António Batista Pereira. É um grande gosto receber-vos aqui e, sobretudo, tê-lo também aqui neste palco. Não me vou alongar em grandes palavras, porque o professor Fernando António não só é subejamente conhecido, mas como é a estrela hoje e, portanto, ele é que poderá ter aqui todo o lugar de palco. Para já queria só queria agradecer ao Fernando António todos estes anos de dedicação à faculdade e queria também deixar-lhe aqui uma ameaça. É a última aula, veremos. E, sobretudo, porque pessoas com este valor e todos nós temos que trabalhar, digamos, de forma intergeracional, isto também é outra ameaça, é com grande amizade e estima que digo ao Fernando António, então até já. Por outro lado, gostava também de dizer que é também para nós um prazer, porque nós professores também, docentes, não docentes, numa universidade, numa faculdade, somos também sempre alunos e é com grande gosto que nos podemos escutar uns aos outros e precisamente partilhar o conhecimento que vamos criando. Portanto, muito obrigado, Fernando António, e passada a palavra ao Sr. Diretor, Dr. Luís Castro. Muito obrigado também pela sua presença aqui, os meus cumprimentos também ao Sr. Diretor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um gosto muito grande estar nesta aula. Começo a cumprimentar, não podia deixar de ser, Fernando António. É um gosto muito especial estar presente hoje aqui e poder dar um abraço e dizer até sempre, porque foi um gosto a ter o pessoal a ter partilhado estes últimos 2 anos de trabalho em comum. Foi aqui na Faculdade de Belas Artes que eu vim participar da primeira sessão oficial enquanto membro da equipa reitoral, ainda me lembro desse dia, e a partir daí visitei várias vezes a faculdade e é sempre um gosto de inovar quando aqui venho, tenho a oportunidade de interagir com esta comunidade. Cumprimento também o professor António todos os dias, naturalmente, agradecer as palavras, simpáticas palavras e, sobretudo, também gostava de cumprimentar a audiência, os convidados, os amigos, os familiares, todos os que se quiseram associar a este momento muito especial. Disse que é um gosto pessoal estar aqui presente, gostaria de ser presente, mas hoje tenho a responsabilidade também de transmitir uma palavra muito especial do nosso reitor, que não pode estar presente, mas pedimos para transmitir ao Fernando António o apreço pelo trabalho desenvolvido. O gosto foi trabalhar com ele também durante o período em que dirigiu esta escola. E é isto que gostava de deixar aqui comunicado. É o apreço, o agradecimento pelo trabalho feito pela Faculdade de Belas Artes, mas também pela nossa universidade. Conta com, como o professor Fernando António costuma dizer, a maior, a mais antiga e melhor escola de artes do país. Nunca me esquecerei destas palavras do professor. Agradecer-lhe todo o trabalho e seguramente feito, e seguramente aquele que ainda fará. Sei que vai continuar ativo e depois de contar com a sua energia, a sua atividade por muito tempo daqui para a frente. E desejo muitas felicidades para nós temos que vem aí, seguramente terão muitos desafios, eu sei que os vai abraçar com todo o entusiasmo, como sempre. Muito obrigado pelo trabalho. Muito obrigado. Exatamente. Bom, eu se tivesse que agradecer a todos e a cada um dos que estão aqui, enfim, não parava e acabava a aula só em agradecimentos. Estão aqui muitos amigos, em primeiro lugar, muitos amigos, estão aqui também, e isso é fundamental, muitos antigos alunos. Aliás, eu tenho, talvez seja um grande privilégio de quase todos os professores desta casa foram meus alunos, e portanto isso é qualquer coisa que, na realidade, por um lado mostra de facto que já cheguei aos 70 anos, não é? Mas por outro, a questão que aqui é fundamental é o sentido de pertença e de partilha. Eu não sou formado nesta casa, mas há 30 e tal anos que sou aqui professor e, portanto, sinto-me completamente desta casa, já. E, aliás, o tema da minha aula é exatamente à volta
do que é ser artista e, sobretudo, o que é ter ou não ter voz enquanto artista ao longo da história, porque exatamente eu, como sou um historiador de arte de formação e também um museólogo, um curador de exposições, comissário de exposições, eu odeio a palavra curador, mas de qualquer maneira, e todos devem já saber porque é que isso acontece, mas de qualquer maneira, enfim, com comissário de exposições muitíssimas ao longo de toda a minha vida. Aliás, até ao final do ano, Sr. Reitor, vou ter mais 5, algumas das quais na Universidade de Lisboa. Portanto, de facto, a minha participação aqui hoje é, digamos, um ritual de passagem, porque tem que existir, porque é o final de uma carreira, é o dia dos meus anos e ao mesmo tempo também o final de uma carreira, mas ao mesmo tempo, e isso para mim é fundamental, é o início de outra. Gostaria quase de dizer, a vida começa aos 70, porque realmente eu sinto-me com capacidade para ter mais 10 ou 20, enfim, pode acontecer alguma desgraça e tudo reduzir-se a 1 ou meses, tudo bem, a um dia até, mas na realidade conto poder estar ativo nos próximos tempos a fazer tudo aquilo que ainda não foi possível fazer devido às minhas obrigações, primeiro, naturalmente, como professor, porque isso é o que eu sou e o que eu quero ser lembrado ao longo da minha vida toda eu fui um professor e um professor amado pelos alunos, isso eu não tenho qualquer dúvida, aliás, primeira coisa que gostaria de lhe dizer é que o meu grande galardão, aquele único que eu levo verdadeiramente a esta escola, é o que se passou no dia 20 de maio deste ano. Eu estava no fim do meu mandato, o professor António Sousa Dias ia tomar a posse no dia 22, isto era um sábado, e era a Cama das Fitas desta escola. Uma cerimónia que não tem qualquer tradição, mas que os alunos quiseram realizar. E quando me vieram convidar, eu disse, mas o professor António Sousa Dias vai tomar posse, dentro de 2 dias não será melhor ser ele a presidir a sessão ou a estar? Não, nós queremos que seja o professor também. Ele também esteve, e eu, aliás, fiz questão de mostrar durante a sessão que ele seria o meu imediato sucessor, mas aquilo que eu ouvi da boca dos estudantes desta casa, que foram os anos mais felizes da vida deles, passados até agora, foi o meu principal galardão. De facto, eu nunca trabalhei toda a vida senão para isso, para que eles se sentissem satisfeitos. Estejam no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo. A primeira função desta escola é ajudar a formar os futuros artistas, designers e curadores do património deste país. Porque esta é, e eu aliás disse, a mais antiga, a maior, e depois diz assim, agora vocês completam a frase, e todos disseram em coro, a melhor escola de arte de Portugal. E não há qualquer dúvida, desafio, seja quem for, para me mostrar que há outra melhor no país, não é? E, portanto, de alguma maneira sinto que, na medida das minhas possibilidades, como diria o Van Eyck no seu célebre autorretrato, Alciscar, não é? Como eu posso, não é? Eu contribuí, de alguma maneira, para que isso fosse hoje uma realidade. Ora, mas uma das coisas que me preocupou desde há alguns tempos atrás é a questão da voz própria dos artistas. Porque sobre arte fala toda a gente. Aliás, não deixa de ser interessante, toda a gente acha que pode falar sobre arte. E, portanto, não sei se é possível isso acontecer, por exemplo, com a medicina. Toda a gente pode falar de medicina sem ser médico, não é? Não sei se é possível falar-se sobre a farmácia, não é? Agora, sobre arquitetura, sobre arte, toda a gente pode falar. E toda a gente, aliás, acha que aquilo que diz é lei, não é? E, sobretudo, naquela coisa que é o lixo contemporâneo das chamadas redes sociais, isso então nem há enfim, é absolutamente aterrador aquilo que se lê, não é? Acerca de questões artísticas, de questões relacionadas com atividades, com a arquitetura, com a arte no espaço público, tudo isso. Portanto, eu achei que era bom começar a fazer uma reflexão sobre o que foi e o que é e o que pode vir a ser a voz dos artistas, a voz própria dos artistas. Porque eles podem falar por si, naturalmente, e falam, e sempre falaram, atenção, mesmo quando aparentemente o que acontecia era que o que se ouvia eram as vozes de literatos, filósofos, historiadores de arte que falavam em nome dos artistas, ou em vez dos artistas, às vezes não era tanto em nome de, mas sim em vez dos artistas, mas os artistas sempre reivindicaram falar eles próprios também da sua arte, da arte que praticavam.
Portanto, eu vou começar precisamente por justificar até o título da minha Vox Est. Aliás, depois de já ter escolhido o título, fiquei um bocadinho temeroso, na medida em que vai haver um ato eleitoral no país vizinho dentro de semanas, penso que é, e há um partido com o nome Vox, não é? Com o qual eu não queria ter qualquer tipo de identificação, não é? Isto aparece nas redes sociais e ainda são capazes de pensar que eu estou a fazer qualquer apologia. Mas, como eu não estou da crista da onda, isso jamais iria acontecer, com certeza. Mas sabe-se lá, e também não faço parte das redes sociais, por vontade própria, nunca quis fazer. E, portanto, mas a minha mulher faz, e, portanto, eles todos sabem que eu sou o marido dela. E, portanto, isso inevitavelmente poderia criar alguma contaminação. Portanto, de facto, aqui está a frase non spiritus nec verba sed vox deest oratori, isto é, dirigida ao orador, aos oradores, portanto, não te falta nem espírito nem palavras, falta-te a voz. Ora, aplicava-se esta expressão, vox deest, na Antiguidade Clássica, às artes plásticas, por contraposição com a poesia, na mesma linha do tópico enunciado numa outra expressão, a famosíssima ut pictura poesis, não é? Que defendia ser a pintura uma poesia muda, não é? E a poesia uma pintura falante. Portanto, falta-lhe a voz. Rigorosamente, o tópico pode ir mais atrás e ser encontrado em Sócrates, numa afirmação de Sócrates no Fédro de Platão, segundo a qual o que diferencia as imagens que vemos na realidade e as que vemos nas pinturas é que estas permanecem em silêncio. Portanto, sempre vox deest, não é? Não têm voz, falta-lhes a voz. Curiosamente, esta expressão, só lhes falta vox est, foi por vezes traduzida pela conhecida expressão só lhe falta falar. Se aplica com muita frequência a retratos pintados. Só lhe falta falar. Portanto, e, de facto, não é por acaso que o famoso arquiteto, pintor e memorialista Giorgio Vasari, na edição diuntina das suas vidas, de 1568, há ali uma troca, peço imensa desculpa, ao referir-se aos retratos executados pela famosa pintora Sofonisba Anguissola, na sua terra natal, Cremona, antes da partida para Castela, que é 1559, diz que estes maravilhosos retratos, do qual o mais famoso é, sem dúvida, este jogo de xadrez, que é uma peça absolutamente inovadora no seu tempo, pela simples razão que não era comum tratar o retrato desta forma, e tratar o retrato de crianças, jovens, adolescentes, desta maneira. Nisso é muito interessante que várias mulheres artistas anteciparam muitas coisas e isso não tem sido devidamente sopesado ao longo da história, e é isso que também o estudo desta mulher ou o estudo de uma Lavínia Fontana são fundamentais para percebermos como elas anteciparam em muitas circunstâncias mudanças radicais no discurso artístico ou na prática artística, e ele diz que non manchi loro che la parola. Exato. Só lhes falta falar, efetivamente, não é? E é como ele se refere aos retratos. Aliás, mulheres artistas, para Vasari, existem muito pouquinhas, e como é, aliás, natural, na medida em que toda a visão que até então o memorialismo executava era fundamentalmente uma visão centrada no artista homem. As mulheres era porque eram virtuosas, por exemplo, não é? O caso, aliás, de que virgens virtuosas, depois Sofonisba acabou de casar, porque o seu grande patrono, Filipe II, lhe arranjou uns casamentos, naturalmente. Não é? O primeiro casamento, o segundo casamento já foi uma escolha dela, com grande raiva dos Médici, mas de qualquer maneira, ela, a segunda vez, conseguiu casar com quem ela queria. A primeira teve de ser casada com... felizmente para ela, o marido morreu num naufrágio, numa coisa qualquer, e, portanto... ela pôde depois escolher efetivamente quem ela queria, ou com quem ela queria efetivamente viver. Contudo, as pinturas e as esculturas também podem ser falantes pela existência nelas da palavra, efetivamente. Eu trouxe aqui 3 exemplos, não é? Um com muita palavra, outro com pouca palavra e um sem palavras nenhumas, mas que é igualmente falante, como vamos ver, que é a peça egípcia do Império Novo. Daqui a bocadinho vamos ver outra muito parecida, e onde estão, o que é que está na escrita hieroglífica que está aposta sobre as figuras e sobre o banco onde as figuras se sentam. Aliás, os dois enlaçados, portanto
uma imagem muito bonita de um casal, mas ela também é irmã dele, portanto é irmã e esposa. Aliás, sabemos que isso era uma prática com alguma frequência na sociedade egípcia, sobretudo nos escalões mais elevados. Portanto, aí se define quem é que eles são. E mais, até a sua... portanto, não se trata de uma assinatura, curiosamente, mas sim de uma identificação de quem é que são as figuras e do que é que elas fazem. Sabemos que ela é escriba e sabemos que ela é cantora no templo de Ísis. Portanto, isso está tudo dito nas inscrições hieroglíficas. É uma peça do Museu de Brooklyn. Depois temos os pós-Arnolfini e, finalmente, as meninas velas, que já lá vamos chegar, mas eu queria, evidentemente, a primeira coisa é dizer que pintura falante para Van Eyck era muito frequente. E eu não trouxe muitas outras que existem, mas trouxe esta, que é, aliás, apenas uma cópia daquilo que ele veio fazer à Península Ibérica, quando cá esteve 9 meses, entre 1428 e 1429. Ele veio fazer o retrato da princesa Isabel de Portugal, que viria a casar, filha de Dom João I, viria a casar com o duque de Borgonha, Filipe. E então, toda a inscrição, como vocês veem, dizem quem ela é, ela coloca numa espécie de janela, ela está à janela, com a mão ligeiramente fora do parapeito, portanto um trompe-l'œil, exatamente, e depois à roda diz as circunstâncias em que o retrato foi feito, para que foi feito, e finalmente que foi enviado, de facto, ao noivo, não é? Ao que parece agradou bastante, e o casamento processou-se. Do outro lado, é interessante, tenho aqui um dos famosíssimos quadrinhos de Parma, que é, enfim, atribuídos hoje em dia, de uma forma que me parece clara, a Francisco de Holanda, e que, curiosamente, ele vai utilizar um retrato da princesa Isabel também, Isabel de Portugal, mas filha do rei Dom Manuel I, portanto, a esposa de Carlos V, é quem estamos a ver aqui, a imperatriz Isabel de Portugal, e em que se utiliza exatamente a mesma ideia. E porquê? Porque António de Holanda, que é o autor do protótipo sobre o qual o filho trabalhou em miniatura, tinha visto, obviamente, o retrato original da princesa no Palácio da Ribeira. E, portanto, pôde exatamente utilizar, embora em espelho, não deixa de ser interessante, exatamente a mesma situação. A mão no parapeito, digamos assim. E as inscrições estão reduzidas ao mínimo. Aliás, nem sabemos bem se a inscrição que ali se encontra, que identifica Imperatriz Dona Isabel, é ou não coeva da execução da pintura. Pelo menos será coeva da utilização da galeria a que pertence a pintura durante em Parma, porque elas foram feitas para a princesa Maria de Portugal, que casou com o Duque de Parma, e nessa circunstância alguém, após a morte da princesa, identificou as figuras para que não caíssem no esquecimento. Para a princesa, ela saberia com certeza que eram todas aquelas figuras. Agora, os seus futuros descendentes é que eram capazes, já não serem capazes de saber. Mas aqui está o Van Eyck com uma questão muito interessante. Desde logo a questão do oxímoro, que eu já defini em textos que escrevi, que é esta capacidade de roubar o lugar do espectador. A própria pintura fecha sobre si própria, porque representa no espelho a quarta parede, aquela que fecharia a sala, onde estão, aliás, duas pessoas a assistir ao ato de noivado ou casamento. Não interessa agora, têm sido escritos livros acerca de se é um noivado, se é um casamento. Não interessa agora, é para todos os efeitos uma cerimónia dentro dessa natureza, portanto um contrato entre dois, um homem e uma mulher, com vista a um noivado ou um casamento, não interessa agora, e que a assinatura do pintor está por cima do espelho e diz, não, como acontece sempre, pintou-me, fez-me, mas sim, esteve aqui. Portanto, Van Eyck é uma das figuras que está à porta da sala. Portanto, é uma das testemunhas do ato matrimonial ou de noivado. Esta questão é extremamente interessante porque é claramente um quadro a falar para o espectador, a dizer ao espectador não só já o que aconteceu ali, no caso do retrato de Isabel de Portugal, quem é que ela foi, quando é que foi feito o retrato, mas sim as circunstâncias do próprio ato, quase notarial, de que este quadro seria uma expressão visual. Mas, no caso das meninas, não há cá nada escrito. Portanto, e aliás, é importante dizer-vos, quem é que era o curador da coleção de pintura de Filipe IV de Espanha, onde estavam os pós-Arnolfini? Atenção, era Diego Velázquez, precisamente.
E, portanto, Velázquez viu o quadro que está hoje na National Gallery em Londres. Como tudo acontece com todos os grandes artistas, eles inspiram-se nos autores do passado sem os copiarem necessariamente. Mas faz aqui uma coisa exatamente idêntica, que é o espelho do fundo reflete quem está a chegar à cena. E quem está a chegar à cena e surpreende toda a gente são os reis de Espanha, precisamente. Por isso o quadro tem o nome de Filipe. Finalmente, que quadro é que o Velázquez está a pintar? Porque ele ainda por cima está de costas para nós. A sugestão do saudoso professor Jonathan Brown é que fosse as próprias meninas. Portanto, nós estamos a ver o quadro que ele está a pintar. O que é, efetivamente, uma agudeza de engenho absolutamente incrível. E daí a minha relação com Baltasar Gracián e o seu tratado famoso, Agudeza de Engenho, que é o grande tratado da cultura barroca, aquele que define precisamente o jogo de conceitos do nosso padre António Vieira, naturalmente, e o jogo de conceitos que também pode da pintura. Portanto, a pintura pode ser falante apenas pela citação do jogo de conceitos que está por trás dela. Não precisa necessariamente da palavra. Mas, efetivamente, há e continua a existir a presença da palavra, sobretudo ao longo do século XX, e há teses de doutoramento nesta casa sobre o assunto, dirigida por colegas meus que estão aqui presentes, que exploraram precisamente a presença da palavra na arte do século XX, na pintura do século XX, na arte do século XX. Ele trouxe aqui aquela que será uma situação absolutamente extrema, que é o conjunto de pinturas e instalações que o famoso Anselm Kiefer fez recentemente, em 2022, no início de 2022, no Grand Palais Éphémère, que é uma construção que está construída no final do Champ de Mars, portanto, quase em cima dos Invalides, em Paris, e onde ele apresentou um conjunto de pinturas que elaborou entre 2015 e 2021, numa cenografia absolutamente mínima, dedicadas à poesia de Paul Celan. Aliás, ele chama por Paul Celan. Nós estamos muito longe do lugar de onde se atirou ao rio Sena o próprio Paul Celan. Portanto, ainda por cima, a exposição ocorria num espaço praticamente próximo daquilo que foi o último ato da vida do grande poeta e que este artista extraordinário quis celebrar. E aqui estão, aliás, os poemas de Paul Celan estão escritos em cima das pinturas. Portanto, são legíveis, inclusivamente, escritos por cima das pinturas. No seu alemão muito especial, porque, como sabemos, Paul Celan não era de origem romena, de etnia judaica romena e de língua alemã, e depois tem esta circunstância, ele martiriza a própria língua dos algozes da sua família. Portanto, essa é talvez a situação mais extrema que alguma vez poderíamos encontrar. E foi, para mim, dos momentos mais sublimes dos últimos anos que eu defrontei ao olhar para esta. Vocês estão a ver a escala dos objetos, não é? A escala das pinturas, a escala das instalações, que é verdadeiramente avassaladora. Por exemplo, ali ao fundo estão a ver a Torre Eiffel, exatamente porque o Grand Palais Éphémère aponta precisamente, vai ser um lugar onde vão ocorrer, penso que as secções de judo dos Jogos Olímpicos de 24, mas ele já foi construído e tem albergado alguns projetos dispositivos excepcionais. Neste caso, esta situação, aliás, em que teve muita mão, no fundo, para desbloquear situações, o próprio presidente Macron, que foi, aliás, quem convenceu Anselm Kiefer a instalar-se em França. Mas será que a arte precisa da palavra para ser falante? Exatamente. Não será que estamos uma vez mais diante da força inexorável do paradigma religioso judaico-cristão da criação, segundo o qual no princípio era o verbo? Ora, vamos ver exatamente se no princípio era de facto o verbo. Aqui temos, enfim, um autor muito da minha devoção, o Francisco de Holanda, o homem que efetivamente foi o primeiro a apontar em Portugal e um dos primeiros na Europa para a necessidade da existência de escolas específicas para a formação artística, na qual ele elenca todo o programa que deveria existir no seu da pintura antiga, e ele de facto tem esta questão do homem da imagem, porque habitualmente tem a mania de dizer, Francisco Holanda é um teórico de arte, em primeiro lugar, um artista. E depois é que é um teórico de arte. É que quando se é artista e se é teórico de arte, o discurso é completamente diferente quando se é um teórico da arte e não se tem formação artística.
Esta questão é fundamental e eu exijo que todos os meus alunos e colaboradores e meus colegas comecem a perceber isso de uma vez por todas. É que lendo o texto, isso é visível, isso está lá de uma forma marcante, está a gritar para nós. Nós é que não somos capazes muitas vezes de ouvir. Esse é que é o principal problema. Ora, então, Holanda diz-nos sobre a escuridade exato. Exato. Hã? Pronto, muito bem. Sobre a escuridade e trevas que cobria o grão retábulo do mundo, interessante ver o mundo como um retábulo, exatamente, logo começou com o claro, e por isso é que é mais nobre o claro que o escuro, que foi a primeira mão de Deus. E a boa pintura, com claro, se deve começar sobre o escuro e não com o escuro, como todos fazem. E aqui está o fólio do primeiro dia, Fiat Lux, da Etaki dos Mundo Imagens, a sua Bíblia em imagens, e que é absolutamente fantástico. Reparem que num triângulo está inserido num círculo, que é um triângulo equilátero, de repente ele transforma-se num triângulo isósceles, não é? Para progressivamente penetrar neste universo caótico, não é? E fazer aparecer a luz. Faça-se a luz. É de facto extraordinário, mas não deixa de ser, uma vez mais, a transcrição de que no princípio é o verbo. Cá está, tem que existir ali o Fiat Lux para se perceber. E vamos continuar numa outra circunstância. É que na cultura clássica, a lenda das origens da pintura é outra, segundo Plínio Velho. E tem aqui a famosa frase, não é? Da sombra, não é? Sobre uma sombra projetada na parede, através de uma candeia, a jovem desenha o contorno do rosto. E depois, inclusivamente, também é a origem da escultura, se quisermos, ou da modelação, como ele diz, não é? Porque em seguida o pai pôs barro e, efetivamente, esse barro permitiu modelar o rosto do escultor. Portanto, temos a origem da pintura e a origem da escultura. E mais, até o próprio Plínio informa-nos que esta peça continuava a existir no seu tempo. Ele é um escritor romano, não nos esqueçamos, está a escrever nas vésperas do desastre de Pompeia, não é? Durante o qual ele morreu, diga-se de passagem, e é exatamente isto que se verifica. Mas, e aqui temos ilustrações do período das luzes, em que a rapariga de Corinto, exatamente, é representada a traçar precisamente o contorno, não é? Neste caso o retrato, quer em desenho, quer em modelação. A modelação não está aqui claramente indicada, mas sabe-se na sequência da história, é isso que efetivamente acontece, de uma forma muito clara. Mas aquilo que nós temos como positivo das origens não é isso, efetivamente, não é? Se de facto pode ter existido na origem o verbo, na criação, naturalmente, e na vida humana, seguramente, que foi a linguagem articulada que surgiu com certeza primeiro, as primeiras coisas que apareceram foram os objetos que o homem fabricou, naturalmente. Portanto, podíamos dizer que o design precede a própria arte, no sentido em que a tríade material, forma, função está presente em qualquer coup de poing, exatamente, não é? Estão aqui uns pré-historiadores que poderão já estar um bocadinho mal dispostos, mas de qualquer maneira, enfim, mas eu penso que eles concordarão de alguma maneira com o que eu estou a dizer. E depois temos o risco e o gesto, que são efetivamente a primeira de todas essas origens. E que dão origem precisamente. Aliás, temos aqui dois momentos completamente distintos, o Paleolítico Superior, com a escultura e com a pintura, e depois já o Calcolítico, enfim, em que, curiosamente, as figuras animais parecem divididas como se fossem radiografia. Aliás, a expressão que os arqueólogos usam é a visão em radiografia. É como se, olhando para estes animais, o que se está a ver é o seu aproveitamento económico. Como é que eu os vou dividir para tirar partido do seu aproveitamento económico, desde a pele, naturalmente, até aos ossos, passando pelas várias partes da carne, não é? Mas aquilo que mais me interessa é que, por exemplo, durante décadas, falava-se destas pinturas como cenas de caça. É extremamente incrível, porque só se vê a caça, não se vê os caçadores. Portanto, e quando se vê uma ou outra representação humana, nunca é em gesto de caça, no verdadeiro sentido do termo. Portanto,
cena é o que não existia aqui, e isto por uma razão muito específica. Estas comunidades são nómadas e, portanto, andam em busca, têm santuários específicos, com certeza, onde regressam muito provavelmente, mas não há aqui ainda uma definição espaciotemporal como vai aparecer com o Neolítico. E aí sim, uma definição, eixos verticais e horizontais que definem as composições. Isso aqui não existe. E foi, aliás, um crítico de arquitetura e de arte, contemporâneo, quase, enfim, já falecido, Siegfried Vivian, que chegou à conclusão, a partir da sua própria experiência do que era a multidirecionalidade do cubismo, de perceber que o que estava, de facto, aqui por trás era essa multidirecionalidade. Isso é extremamente interessante, porque é do resultado do conhecimento da prática artística contemporânea que eu olho para o passado e vejo coisas diferentes. E finalmente percebo que isto não são cenas, isto são, em cada elemento está em relação com todos os outros que estão à sua volta. Lá está a lógica da multidirecionalidade. E depois, se analisarmos a própria... Bom, aqui a questão é absolutamente clara, e depois, na distribuição ao longo da caverna, há, de facto, como André Leroy-Gourand demonstrou, uma topografia simbólica, sem dúvida nenhuma, que valoriza pontos estreitos, pontos largos, grandes salas e a localização de determinadas figurações animais nesses espaços, que tem, obviamente, uma leitura que só pode ser encarada como uma leitura de preocupação para com a sobrevivência das espécies, as animais e a humana. Como nós perdemos rapidamente essa noção, e hoje em dia estamos à beira das extinções, não é? E, portanto, era bom que voltássemos a perceber o que é que tudo isto significa. A cena realmente aparece, mas é no Mesolítico, quando há uma primeira tentativa de fixação das populações, e então aqui sim estão os caçadores e a caça, não é? Um enfrenta o outro, não há qualquer dúvida. Ou até cenas da vida cotidiana dentro. Aqui é que aparece. E depois, o que é que vai acontecer a seguir? A esquematização e geometrização no Neolítico e na Idade dos Metais, a caminho de quê? Da formalização da escrita. Mas aí, atenção, dizíamos, então a pintura está cumprida a sua função, foi contribuir para a formalização da escrita? Não. E a resposta é muito clara, embora toda a geometria e abstração tenham sido práticas no Neolítico e na Idade dos Metais, como aqui acontece, estamos a ver imagens, de facto, uma vez formalizada a escrita pictográfica, no Egito ou na China, como quiserem, o que é facto é que a arte regressa e carregada de naturalismo, curiosamente. E esta questão é que porque houve um mito do modernismo que a evolução natural da arte era da figuração para a abstração. Bom, mas encontram-se movimentos completamente opostos e contrários ao longo de toda a história. Portanto, não há paradigma. O que há são movimentos. E portanto, até nem há regra, não há padrão. Esses padrões não existem. E, portanto, e aliás, a arte contemporânea mostra que eles não existem, precisamente, não é? E regressos são constantes. Até porque os regressos nunca são a mesma coisa, são sempre outra coisa. E é isso que eu também tenho insistido desde os anos 80, que é necessário regressar, mas para fazer outra coisa. Aliás, o que é o Renascimento, se não um regresso que fez outra coisa? E, aliás, muito melhor do que estava antes e também muito melhor do que tinha existido no tempo que queriam imitar, a Antiguidade. Ora, e este naturalismo absolutamente extraordinário, aliás, não resistia a utilizar este fantástico fresco, onde a diversidade das espécies, quer as vegetais, quer as animais, é absolutamente surpreendente, porque estamos no Egito Antigo, não estamos propriamente na arte clássica grega, que aliás, se calhar, não foi tão naturalista quanto aqui esta que estamos a mostrar. Mas, como eu já disse, não é preciso palavra, não é, para a definição da arte. E aqui vou novamente à Holanda para encontrar, efetivamente, a razão porque a obra de arte não precisa da palavra para ser falante. Porquê? Porque ela é, como ele diz, uma declaração do pensamento em obra visível e contemplativa. Não é propriamente uma originalidade, porque isto vem diretamente de Marcílio Ficino, que diz claramente que as artes visuais são declarações do pensamento. Portanto,
universo neoplatónico. Aí acreditamos com certeza. Mas a seguir diz, e segundo a natureza, isto aqui é que já não é necessariamente nem Marcílio Ficino, nem os neoplatónicos. É Cícero, puro e duro. Exatamente. Secunda natura. E é exatamente a ideia de que é uma atividade aprendida, não inata, apreendida. Embora o Holanda depois diga, como é evidente, que há os dons inatos, mas eles depois têm que ser trabalhados. Não se pode ficar só com os dons inatos. Eles têm que ser trabalhados para serem descobertos. É exatamente aqui a expressão que ele utiliza. Depois diz, a imitação de Deus e da natureza prontíssima. E aqui está uma conciliação. Portanto, por um lado a ideia, por outro lado a imitação da natureza. Ou seja, Platão e Aristóteles. É isto que tem faltado. É insistir que Francisco de Holanda não é só um neoplatónico. Aliás, um neoplatónico no Renascimento era simultaneamente um homem formado na filosofia aristotélica. É impossível isso não ter que acontecesse. E é mais, é mostra do que passou e do que é presente e do que ainda será. A imaginação grande que nos põe entre os olhos aquilo que se cuidou tão secretamente da ideia, neoplatonismo, mostrando o que ainda não viu, nem foi porventura o qual é mais. Ou seja, poética de Aristóteles, uma vez mais aqui. Portanto, estamos sempre num ideal de concordácio entre Platão e Aristóteles. É também ornamento e ajuda de obras divinas e naturais, dando, e esta imagem é fantástica, a árvore do homem que as raízes traz do céu, o maravilhoso fruto da pintura, portanto, uma árvore ao contrário, não é? Portanto, depois raízes no céu e depois cá para baixo, os frutos da pintura. E de onde é que vem essa ideia? Vem precisamente de Rafael e da Escola de Atenas, maravilhosa Escola de Atenas, onde o centro não é ocupado por Platão, não, é entre Platão e Aristóteles, precisamente. Platão mostra o mundo das ideias, Aristóteles que aponta para a Terra, aponta para a imitação da natureza, precisamente, para o mundo natural, a verdade racional e natural. Não resisto a mostrar-vos o cartão para a Escola de Atenas, porque foi talvez das experiências artísticas mais marcantes de toda a minha vida. Eu subi à Pinacoteca Ambrosiana, com a ideia, tinha visto isto várias vezes em livros, como é evidente, e estava à espera de ver um desenho, enfim, talvez com 1 metro de comprimento ou assim. Não, é escala natural. Portanto, este cartão é a escala, é 1:1 do fresco. E tem aqui uma particularidade, se repararem, falta uma personagem, que é aquele Heraclito, que está sentado ao centro, e que é o retrato de Miguel Ângelo. Porque, entretanto, Rafael tinha conseguido, por portas travessas, ver a Capela Sistina a ser pintada, ainda a abóbada, obviamente. Ele já não assistiu, porque morreu, entretanto, à pintura do Juízo Final. O nosso Holanda é que viu as duas coisas. E ficou tão impressionado e teve a percepção de que este homem vai mudar o curso da pintura, obviamente, que o pôs exatamente a retratar o filósofo da perpétua mudança. Bom, e está exatamente aqui. Não estava no cartão, se repararem bem, mas ficou na composição final. Ora, regressando à problemática da tão proclamada mudez das artes, é importante sublinhar que desde os tempos da antiguidade que os artistas procuraram contrariar essa visão, afirmando uma voz própria. Escreveram tratados sobre as artes que praticavam. Vitrúvio foi o único que chegou até nós, infelizmente, mas sabemos que Apelles escreveu e que Policleto também um tratado de escultura ou de proporções do corpo humano. Atividade que foi continuada durante a Idade Média, por exemplo, o De Diversibus Artibus do monge Teófilo, sob outros contextos, e, sobretudo, muito desenvolvida a partir do Renascimento, acrescentando igualmente dimensões memorialísticas e críticas sobre os artistas que os haviam antecedido. Por exemplo, na Antiguidade Clássica temos vários destes, eu chamo sobretudo a atenção da história natural, porque o livro 35 tem descrições importantíssimas que já vamos ver, citadas com anedotas dos pintores, que são importantíssimas para alguns aspectos sobre a vida e, sobretudo, informações sobre eles. A descrição da Grécia, que nos descreve as praças, ruas e templos, espaços públicos onde estavam esculturas, algumas das quais só conhecemos por cópias romanas, como se sabe. As imagens dos dois Filostratos, porque há 2 Filostratos, o tio e o sobrinho, provavelmente, e, obviamente, toda a descrição elogiosa de obras de arte na literatura, que era o exercício retórico de ekfrases.
Aqui temos, por exemplo, o Vitrúvio a falar sobre a pintura, que não deixa de ser interessante. Ainda bem que ele disse alguma coisa sobre a pintura, porque como o Tratado de Apells desapareceu, pelo menos dentro do Tratado de Arquitetura existem, e é a distribuição, como é que a pintura deve estar dentro das casas, das vilas romanas, não é? E é muito interessante, não é? Porque ele diz, uma pintura é uma imagem daquilo que existe e pode existir. Uma vez mais, poética de Aristóteles, cá metida. Como de pessoas, edifícios, navios e outras coisas, dentro de corpos definidos e certos, dos quais podemos encontrar exemplos que podemos representar em imitações. Depois o Alberti foi buscar exatamente este tipo de definição, porque ele também conhecia muitíssimo bem, obviamente, o Tratado de Vitrúvio. E aqui temos, não existir naquilo que é a descrição de como é que as pinturas devem existir em várias partes da casa. Sendo que, isto é interessante, por causa da desvalorização da paisagem da natureza morta, é que nos espaços secundários, diz o Vitrúvio, é que devem figurar as paisagens, e com muita abundância de rebanhos, de montanhas, de rios, de pontes, etc. E isso, quando foi lido no Renascimento, mostrou que a pintura de paisagem ou a pintura da natureza morta tinham que ser sempre parérgia. Ou seja, complementos, não o tema principal. E, portanto, temos que esperar pelo final do século XVI para vir emergir esses géneros pictóricos, a natureza morta e a paisagem. Aqui estão a descrição que faz precisamente dos frescos. Depois, as anedotas contadas, a mais famosa de todas é que está na parte de cima, Parrásio, o concurso entre Parrásio e Zeuxis, no fundo, a questão fundamental do trompe-l'œil, portanto, do ilusionismo pictórico. E aqui, exatamente, Parrásio expôs a imagem ou melhor, Zeuxis apresentou uma imagem de uvas. Aliás, há inúmeras pinturas no século XVII e XVIII de cachos de uvas. É a tentativa de fazer igual ao que está descrito no Plínio, precisamente. Não é? Tão fiel à natureza que os pássaros acorreram de imediato à parede do palco. Imagine-se, não é? Parrásio expôs a imagem de uma cortina de linho, tão realista que Zeuxis, em tanto de orgulho pelo veredicto das aves, reparem bem, ordenou ao rival que abrisse a cortina para mostrar a sua obra. Ora, o quadro era a cortina, precisamente, não é? Era um trompe-l'œil perfeito de uma cortina. Não é? Aliás, mais tarde, como todos nós sabemos, Guy Express vai fazer o quadro ao contrário. Vai apresentar o quadro ao contrário. Portanto, quando olhamos para o quadro, é como se estivéssemos a ver as costas do quadro. E, finalmente, isso é o quadro. Precisamente, como estas peças foram lidas e relidas e reinterpretadas durante o século XVI e XVII é absolutamente fascinante. E depois temos Apelles, que superou todos os outros pintores e que escreveu tratados consagrados à antiguidade. É extremamente interessante termos estas informações. Infelizmente é que não temos nem as linhas, ou poucas linhas que sobreviveriam. E, finalmente, a questão da natureza morta, nas imagens de Filostrato, em que aparecem, aliás, imensas descrições de pinturas, que supomos até existentes, ou terão existido, há esta imagem de uma natureza morta, que, aliás, a sua descrição é como se fosse um travelling cinematográfico. Ou até, eu diria, uma abertura de campo, não é? Começa por ser uma leitura muito próxima e depois vai alargando, é como se uma abertura de campo. E de repente, eu normalmente obrigo os meus alunos das teorias, obrigava os meus alunos das teorias de pintura a fazer exercícios a partir desta descrição. Façam exercícios plásticos a partir desta descrição. E muitos fizeram, com coisas interessantes. Aliás, a natureza morta aparece precisamente, e a paisagem, na pintura romana, muito antes. Depois desapareceu durante a Idade Média, como sabemos, e regressa muito timidamente durante o Renascimento, para só se consagrar como género autónomo, como eu já disse, durante o final do maneirismo e depois todo o período barroco. Ora, a tragédia medieval foi baseada no paradigma como fazer. E porquê? Porque é muito importante notar que era a Igreja que definia qual era a função da arte. Portanto, aos artistas o que é que competia? Dizer como é que se faz para obter esses resultados, efetivamente. E, portanto, de artigos do monge Teófilo, sobre iluminura, vitral e ourivesaria, mas depois há outros tratados que foram escritos mais tardiamente, século XIV, século XV, ainda já com o Renascimento a emergir, a descreverem os processos. Isso para nós hoje em dia é precioso, sobretudo para a conservação e restauro, está ali o meu querido António Candeias, e sabe quanto isso é fundamental para a compreensão
do processo criativo que a conservação e a restauração hoje em dia procura elucidar para podermos claramente intervir de forma mais informada sobre a atividade artística. Mas no mesmo intervalo temporal, na China, completamente fora de tudo aquilo que no Ocidente se fazia, desenvolvia uma importante tratadística sobre pintura, principalmente de paisagem, que antecedeu completamente a pintura de paisagem ocidental, de séculos, estamos a falar século X, século XI, século XII, portanto, o período Song, na relação com a poesia e com a caligrafia, tudo isso inspirado naturalmente pelo taoísmo, que é a grande o fundamento de tudo isto. E claro, aqui temos um monge copista. Aliás, é interessante, estes autores, portanto, o monge Teófilo é simultaneamente um prático e um teórico, mas um teórico do saber fazer, efetivamente, não é? Ou as peças de orizaria, eu até trouxe portuguesas, e uma de marfim, curiosamente é uma peça islâmica, que foi utilizada como enfim, recipiente para guardar as hóstias dentro do sacrário da Catedral de Braga. Existe uma outra em Saragoça, exatamente igual. À roda, curiosamente, da tampa está Alá é grande e Maomé o seu profeta. É extremamente interessante que neste recipiente se guardaram as espécies sagradas do cristianismo durante séculos. Mas o mais antigo museu, curiosamente, ainda subsistente, é o templo budista Shōshō-in, em Nara, no Japão, que recolhia 9.000 objetos, que hoje em dia constituem, que vieram da Rota da Seda. Que a Rota da Seda não era só coisas que vinham de lá para cá. Depois levavam daqui para lá, não é? E por isso mesmo, dentro deste museu, são coisas do Egito, de Roma, da Grécia Antiga, e também, obviamente, da China, da Índia, do Irão e do Japão. Isso não temos dúvida nenhuma. E aqui está a caligrafia. Aliás, por causa da escrita pictográfica que subsiste ainda hoje, que é a escrita chinesa, há uma disciplina artística na arte chinesa chamada caligrafia, e que é da maior importância. Aliás, a influência que ela exerceu no próprio Ocidente foi tal que, durante os anos 60, a poesia experimental, exatamente, foi buscar precisamente essa relação entre escrita-pintura, pintura-escrita. E, enfim, aqui cumpre lembrar não só Ernesto Manuel Melo Castro, como é evidente, o patriarca do movimento, mas sobretudo a grande artista que foi Anna Hatterley, que de facto estudou abundantemente essas caligrafias e sobretudo também os antecedentes teóricos no barroco dessa relação entre escrita e pintura, ou escrita e arte. Bom, mas é o Renascimento que marca uma revolução completa, sobretudo no desenvolvimento da tratadística com teoria de uma prática artística. Começa logo com Alberti, Piero della Francesca, Dürer, à volta, sobretudo, da perspectiva e do desenho. Leonardo, enfim, que é uma coisa completíssima, não é? Porque representa, no fundo, uma compilação de tudo o que ele foi escrevendo ao longo de décadas. Depois, Cérlio Vignola Palladio na arquitetura, Francisco de Holanda, Lomaz e Zuccari na pintura, mas com o objetivo, sobretudo Holanda e Zuccari, de pôr de pé uma nova normativa de ensino das artes. Ou seja, tudo aquilo que se baseia, precisamente, ou que vai constituir o ensino académico das artes. Dão-se os inícios da investigação arqueológica, e aí que Frásio deixa de ser um exercício retórico para se transformar num género. Eu peço só desculpa um pouco. E nessas descrições e desenhos de obras de arte por artistas viajantes estão os inícios da crítica de arte, mas também da museologia. Francisco de Holanda instala o olhar museológico. Aliás, isso vai ser claramente demonstrado. Mostro-vos aqui dois exemplos de Studioli, um que está recolhido, de Urbino, que está recolhido no Museu Metropolitano de Nova Iorque, e o famoso, feito por pintado por Vasari, que está junto ao Salão do Cinquecento, no Palazzo Vecchio de Florença.
E, obviamente, os famosos desenhos de Francisco de Holanda sobre as antiguidades romanas, que são uma coisa absolutamente extraordinária, onde o próprio artista se autorretrata a observar as obras de arte. Lá está, o observador museológico do passado grandioso da Roma, e aqui ainda mais diretamente, porque não é ele e Miguel Ângelo a observarem uma escultura que se encontra precisamente hoje no Museu do Louvre. E com a mesma atitude, se vocês forem fotografar a Musa Melpomene no Museu do Louvre, estão lá as pessoas, no caso do Museu do Louvre não estão tão próximas da escultura, porque a escultura está em cima de um plinto bastante alto, mas aqui Miguel Ângelo e Francisco de Holanda, os dois, estão um de cada lado, uma escultura a comentá-la. Portanto, no fundo, a apreciá-la como críticos de arte, a apreciá-la como espectadores museológicos. Finalmente, também, no outro fólio, vemos o mesmo Francisco de Holanda, está aqui, se não tem sido tão sublinhado. Este foi uma descoberta da Sylvie Desvart, aqui já sou eu a dizer que é a mesma figura, e sobretudo a olhar para o espectador. E isso identifica imediatamente que é o próprio autorretrato do artista que está aqui em causa. Aliás, ele autorretratou-se com muita frequência no livro dos desenhos das Antigualhas. Mas os primórdios da museologia são isto também. Estes gabinetes de curiosidade que metem tudo. As peças arqueológicas, as peças etnográficas, também pinturas, naturalmente, como vocês vão ver aqui. Aliás, isto é um novo género pictórico que surgiu no princípio do século XVII com Franz Franken II, o 2, porque há um outro Franz Franken, o pai, que não fez estas pinturas, mas é sobretudo Franz Franken, e é onde vocês veem as pinturas, os desenhos, a cerâmica chinesa, curiosamente carraca ou crack, e imensos aspectos de conchas, portanto, malacologia, um cadeado chinês também, e depois peças de numismática, de medalhística romana, e ali ao fundo, porque isto é, no fundo, as origens simultaneamente da museologia e do mercado de arte, não é? O marchand a vender uma pintura a um cliente. A mesma coisa aqui, aliás, aqui é que é a pintura, ali é um álbum, curiosamente. Aqui a mesma coisa, reparem, e na zona mais recôndita estão, aliás, as peças mais preciosas. Mas a ideia da acumulação dos saberes, porque vemos também aqui os livros, o globo, e tudo isso indica que, no fundo, estamos diante de novos saberes, e a representação artística procura recolher esses novos saberes. Ora, durante todo este período, desenvolve-se a tradição memorialista, ou seja, coleções de biografias ou de vidas dos artistas, que é a pré-história da crítica e da história da arte. Por outro lado, o crescente debate, tanto na teoria como na prática, sobre as artes do desenho como artes liberais, porque não eram assim consideradas, eram artes mecânicas, não é? E daí vem a grande desvalorização do papel dos artistas, não é? Eles são artistas mecânicos, trabalham com as mãos, e portanto não podem aceder à dignidade daquilo que é, do que são as artes liberais, todas elas marcadas precisamente pelo privilégio e primordialidade da palavra, não é? E do pensamento. Portanto, como se não fossem, como o Francisco de Holanda diz, declarações do pensamento em obra visível. Portanto, é isto que eles não entendem, não é? Mas atenção, estamos a falar do século XV, XVI e XVII. Mas, nos tempos de hoje, ainda é difícil fazer passar, às vezes, essas ideias. Nos critérios de produção científica que a universidade tem, ainda não estão definitivamente consagrados a produção artística, enquanto tal. E isto é uma batalha que eu, enfim, não consegui vencer, espero que ela seja vencida pelos meus queridos colegas que cá continuam, mas não foi ainda completamente vencida. Portanto, o paradigma medieval ainda está enraizado nestas nossas universidades, não é? Portanto, por isso é que eu também estou a dizer esta aula. É para te chamar a atenção que ainda há coisas por resolver, que ainda não estão completamente resolvidas. E, por outro lado, o aparecimento das academias como novo modelo de formação dos artistas, associando as diferentes artes liberais e os conhecimentos próprios das artes visuais e das matérias literárias e científicas, deste modo superando a aprendizagem nas oficinas da tradição mesteiral, que é aquilo que o Holanda propõe e que depois concretizou com o Vasari
em Florença, com o Zuccari em Roma e com os Carracci em Bolonha e por aí fora, e depois não parou, obviamente, até aos dias de hoje. Aqui temos, enfim, temos que sempre agradecer a Vasari, enfim, todos os defeitos que ele teve, mas também todas as qualidades e todas as iniciativas, exatamente. A primeira sede da Academia de Florença e a edição de Juntina, de 1568, exatamente, e depois estas mesmas representações das coleções. Aliás, isto era uma espécie de catálogo do que melhor se fazia na pintura deste tempo, nos países do norte da Europa, ou até mesmo coleções privadas mais pequenas, portanto ali estávamos a ver coleções reais, digamos assim, ou ducais, aqui coleções privadas. Aliás, os Países Baixos e sobretudo a Holanda, durante o século XVII, produziram centenas de milhares de pinturas. É importante dizer isto para se perceber o gigantesco mercado que existia para essas obras de arte. E depois os catálogos que são publicados, como este David Tanier, que ao mesmo tempo não só faz o catálogo, como em seguida representa a coleção do Arquiduque da Áustria. Coleção esta que hoje em dia está em Viena, na sua esmagadora maioria, porque com a passagem dos Países Baixos para a órbita da Áustria, a coleção saiu de Bruxelas e foi alojar-se em Viena. A Itália teve muito mais sorte, porque os Médicis não autorizaram que saísse, fosse o que fosse, de Florença para os áustrias, quando eles tomaram posse, no fim da dinastia Médici, do Ducado da Toscânia, exatamente. É, portanto, um facto indesmentível que até ao final do século XVII, ou mesmo inícios do XVIII, quando o próprio ensino académico das artes atingiu um ponto de estabilização em vários países da Europa, os principais tratadistas e memorialistas eram ou tinham sido artistas de formação. De Alberti e Leonardo, de Holanda e Vasari a Lomaso e Zuccari, de Nicolas Poussin e Roger de Pile a Palomino, tudo isto são pintores. O Roger de Pile e o Palomino não se comparam com o Nicolas Poussin, mas não deixaram de ser pintores da sua origem, como é evidente. Uma exceção se destaca, Gian Pietro Bellori. Aliás, interessantíssimo. As coisas horrorosas que ele diz do Caravaggio são absolutamente espantosas, não é? Ele ataca o Caravaggio, atira-o abaixo, mas é interessante, o modo como ele o faz é para nós hoje o fator de exaltação do próprio Caravaggio. Porque ele fala tão bem e é tão rigoroso na observação técnica do próprio Caravaggio, só poderia ser de uma pessoa muito familiarizada com o fazer artístico. E, de facto, ele está ligado às academias e era o conservador das coleções papais e da exilada rainha da Suécia, Cristina da Suécia. Portanto, a ruptura fundamental vai dar-se, evidentemente, na segunda metade do século XVIII, com Winckelmann e o início do discurso historiográfico sobre a arte, o aparecimento da crítica de arte com Diderot, um literato, não é? E o do conservador do museu, enfim, sim, e é o início da autonomização da estética como disciplina filosófica com Lessing. As academias de arte, entretanto, constituídas nos vários países da Europa, desenvolvem e conservam, pelos séculos seguintes, uma tradição tratadística e dicionarística especialmente dedicada ao ensino. Isso é extremamente importante, porque nunca desapareceu. E em Portugal, temos que falar, obviamente, Machado Castro, Cirilo e Francisco de Assis Rodrigues. Portanto, há uma continuidade a esse nível que está ligada às academias de arte, efetivamente. No entanto, curiosamente, as novas galerias de Viena e de Dresden, a apresentação deixa de ser feita de acordo com, lado a lado, os grandes mestres, para se aprender com cada um deles, mas sim por escolas nacionais e dentro de cada escola nacional por ordem cronológica, ou seja, de acordo com a taxonomia que já está a ser desenvolvida pela nova história da arte. E, portanto, esta é a mudança essencial. Aqui vemos uma imagem dos salões e a visão é de Hubert Robert de como é que deveria ser o Louvre. Exatamente. Graças a Deus que não abriram estas claraboias desta maneira, não é? Porque senão as pinturas que apanhariam os raios de sol diretamente estariam completamente destruídas ao fim de alguns anos, não é? Mas de qualquer maneira é interessante mostrar, e atenção, repare-se que já não há a acumulação excessiva das pinturas nas paredes. Portanto, o artista quer que as obras respirem, efetivamente, e não estejam amontoadas, como vimos nas representações do Tenier e do Franz Franken. Em síntese, a partir de meados do século XVIII, o desenvolvimento das ciências e dos saberes humanísticos
proporcionado pelo iluminismo, a reflexão sobre as artes desdobra-se em várias disciplinas que se autonomizam epistemologicamente. A crítica de arte surge ligada ao movimento dos salões e é protagonizada por Diderot, a quem Grillo, o diretor da Correspondance Littéraire, pede que escreva durante anos as críticas dos salões. A história da arte é formalizada a partir de uma base arqueológica por Winkelmann e de uma análise filológica muito rigorosa, por exemplo, da arte grega, que é absolutamente extraordinária e que ainda hoje está de pé. O que é facto é que isso acontece. E a estética autonomiza-se no seio da filosofia com Lessing. Ora, isto é importantíssimo. E eu não estou, efetivamente, a lamentar nada disto. Isto é fundamental. Isto constituiu um avanço, uma ruptura epistemológica profunda, mas essencial. Porque o discurso memorialista estava gasto, efetivamente. E já não conseguia suportar-se. Nos 2 séculos seguintes, porém, mas lá está, não cabe ela sem senão, não é? A reflexão sobre as artes é principalmente protagonizada por escritores. Charles Baudelaire continua brilhantemente, aliás, a tarefa de Diderot, historiadores e filósofos. Portanto, rebatendo-se os artistas a reflexões esparsas que passam a ser classificadas, por vezes depreciativamente, como escritos de artistas. Não, são escritos de artistas. Não, exatamente. Apesar do êxito que alguns livros escritos por artistas conhecem desde que foram publicados, como é o caso espantoso do Espiritual da Arte de Kandinsky. Ainda hoje continuam a fazer edições de Kandinsky e os alunos a lerem Kandinsky. Quer dizer, um livro escrito publicado em 1911. Não é? Portanto, há mais de 100 anos. Continua, se calhar, não haverá historiadores dessa época cuja obra continua a ser lida, diga-se de passagem, não é? É importante começar a ver essas coisas, não é? Se calhar, algumas, tirando o Joaquim Vasconcelos, é um caso muito especial, não é? O resto, não vejo ninguém a ler essa coisa, não é? Raulino, mas aí é um artista, atenção, um arquiteto, não é? O que poderão então ser esses escritos de artistas? Enfim, são muitas coisas. Primeiro são comentários sobre obras de arte de outros artistas, do passado ou do presente, normalmente em exposições, como os que fez Caspar David Friedrich, infelizmente não existe em português a tradução, mas existem, ou como os que Paul Cézanne transmitiu a Joaquin Gasquet, Sekir Madi, esse sim, traduzido em português e, portanto, totalmente disponível. Livros de reflexões sobre a arte histórica e ou contemporânea, como os de Kandinsky e de Rothko, por exemplo, ou Entre Nós, e agora Almada Negreiros, Mário Dionísio, Lima de Freitas, então quantidades imensas de livros. Ernesto Sousa, eu tenho a dizer que depois de ter lido Para a História da Escultura em Portugal, de Ernesto Sousa, a minha visão da arte mudou. Foi aí que eu decidi efetivamente ser historiador da arte. Porque aquela obra feita por aquele homem, era a visão que ele apresentava da escultura era outra coisa. Não tinha nada a ver com o Reinaldo Santos, a escultura em Portugal, que durante 50 anos ficou incólume, digamos assim, até ser publicado por professores desta casa o Dicionário de Escultura, dirigido pelo saudoso José Fernandes Pereira, mas, de facto, ainda hoje ler o que o Ernesto Sousa escreveu é uma lufada de ar fresco, relativamente, e Júlio Pomar, obviamente, com coisas importantíssimas, mesmo prefácios de catálogos que escreveu a justificar, por exemplo, os desenhos do Metropolitano, que é um texto absolutamente admirável, ou Anna Atterley, que depois da sua experiência de poeta visual, faz precisamente todo o estudo que é a sua tese de doutoramento sobre a poesia visual da época barroca, precisamente. Ora, tratados, manuais, estudos de espaços, escritos a pensar no ensino, pelos artistas que foram também profissionais de ensino, como os livros, tem que se citar, pode-se não gostar, mas de Varela Aldemira, os artigos e estudos de António Duarte, tudo professores desta casa, obviamente, e as lições de agregação dos professores das antigas escolas superiores de belas artes, e os ensaios que se publicaram a partir delas. Isso não pode ser deitado fora, nem pode ser desvalorizado, porque são muitas vezes reflexões extremamente interessantes. Entrevistas, cartas trocadas e depoimentos feitos em filmes pelos mais variados artistas, como Salvador Dalí, a sua viagem à Alta Mongólia, não é sequer um filme feito sobre ele, é feito por ele, não é? Uma coisa absolutamente fabulosa.
Bom, sei que muito melhor do que todos os outros que ele fez. Esse eu acho. Francis Bacon, numa entrevista que lhe faz um grande crítico, não sei o quê, ele diz: quer ver os meus quadros abstratos? E mostra-lhe as paredes. É aqui que eu experimento os meus pincéis. Logo, isto é absolutamente fantástico. Um Francis Bacon a dizer isto ao crítico que está ali, todo encartado, a fazer perguntas difíceis ao artista, etc. Mas também Lucian Freud, tudo o que diz é absolutamente iluminante sobre a sua própria obra. Quer dizer, não há nada mais iluminador sobre a sua própria obra do que aquilo que o próprio Lucian Freud diz. É importante dizê-lo. Paulo Arrego, bom, as frases que Paulo Arrego diz no filme do filho são muito mais interessantes do que coisas que foram escritas acerca dela. E são, sobretudo, muito mais esclarecedoras das suas fontes e daquilo que ela vai buscar. Nomeadamente, o facto de ela ter curado a sua depressão com um psicólogo que era junguiano. E daí nós percebermos exatamente porque é que ela vai buscar, a partir de certa altura da sua obra, toda esse fundo de recordações e de memórias de infância. Enfim, situadas bastante fundo, enfim, entre os seus. Anselm Kiefer, Gerhard Richter, as coisas fundamentais que diz nas várias entrevistas e nas coisas que escreve. José de Guimarães, bem, eu quando vi o filme de José de Guimarães, feito pelo Jorge Silva Mel, enfim, e um dia eu encontrei aqui nas corredores da escola, disse: Zé, finalmente eu fiquei a perceber toda a relação da arte africana e do seu passado africano com a sua obra de arte. Mas no seu museu em Guimarães não percebi isso, nem ninguém percebe. Porque as peças africanas estão apresentadas como se fossem esculturas barrocas, totalmente descontextualizadas. Então ninguém percebe qual é a relação entre aquilo que ali está das suas coleções e a sua obra. Enquanto que no filme eu fiquei a perceber, pelas suas próprias palavras, por aquilo que ele disse. Ele ficou a olhar para mim. Provavelmente achava que o museu é que era a grande legado, etc. Bom, como edifício é com certeza, e com coleções com certeza. Mas para a compreensão da obra dele, o filme vale muito mais. E as declarações dele no filme valem muito mais do que aquilo que está exposto no museu. A não ser que o museu leve uma volta. Mas aí terão que dispensar alguns dos curadores. Não é? E chamar verdadeiros museólogos. Já se percebeu que esses não vão conseguir chegar a lado nenhum. Não é? Os manifestos e textos programáticos de movimentos do século XX. No entanto, atenção, no princípio do século XX, eles são sobretudo escritos por escritores, não necessariamente pelos artistas. Mas, a partir de meados do século, a partir de 45, sobretudo, já são feitos exclusivamente pelos artistas protagonistas desses movimentos. As memórias descritivas de projetos ou livros escritos por arquitetos, como os Raulino. Raulino, eu mostrei isso na minha aula de agregação, em 1916, portanto, 60 anos antes, descreve numa mera carta publicada na revista Atlântida, dirigida a António Arroio, a protestar contra umas frases de António Arroio sobre um projeto que ele tinha apresentado para uma sala Beethoven, nunca chegou a ser construída, define a arquitetura chã 60 anos antes de Jorge Kubler ou Jorge Henriques Pais de Silva. 60 anos antes. Então não teríamos qualquer dúvida. A capacidade de leitura que Raulino tinha da arquitetura portuguesa e sobretudo da arquitetura histórica era absolutamente notável. Nenhum outro historiador se lhe pode comparar. E isto não tem sido dito. E isto não é... Até porque Raulino tem em cima dele, enfim, a casa portuguesa, enfim, e todas essas mitografias que foram, entretanto, geradas e que só servem para constituir um obstáculo para a leitura da sua obra e depois para a leitura daquilo que ele também produziu como escritor, efetivamente. Aforismos, anedotas, tantas que se contam, de Picasso, por exemplo, observações e ditos de artistas recolhidos pelos próprios ou por outros autores, como acontece, como eu tive a ocasião de ver e tive na mão e utilizar os de Cruzeiro Seixas, na exposição que fiz dele, com o apoio da Cristina, na reitoria, no átrio da aula magna, no átrio da reitoria da Universidade de Lisboa, no tempo ainda do António Nóvoa, e que as suas tapeçarias, porque eram as pinturas, eram desenhos e tapeçarias,
estavam pontuadas por aforismos do seu caderno de aforismo, que nunca foi publicado, que eu saiba, e, portanto, agora deve estar, calculo eu, em Famalicão, no Museu do Surrealismo, mas alguém tem que pegar naquilo e tem que editar com aquele caderno espesso de aforismos. E, finalmente, os diários gráficos e os livros de artistas, sempre desvalorizados, porque são só imagem. Esta ideia de que a imagem não serve, não é pensamento. Mentira! Ali está exatamente o principal do pensamento resultante de uma observação direta, de uma leitura de uma situação. E, portanto, é, uma vez mais, sempre a desvalorização desse universo. Portanto, meus caros, em todos esses textos e livros de imagens encontramos observações, análises e leituras de obras dos próprios ou de outros artistas do passado que, invariavelmente, ultrapassam em perspicácia e pertinência muito, ou mesmo tudo, o que a história da arte, a crítica da arte ou a estética eram capazes de formular nesses mesmos tempos sobre as épocas ou os artistas em causa. O que nos vem colocar a questão da importância crucial desse ponto de vista interno e inerente à própria arte, que normalmente não é considerado. Na discussão da minha agregação, foi-me perguntado porque é que eu dizia que ensinar a História da Arte na Faculdade de Letras não era o mesmo que ensinar a História da Arte na Faculdade de Belas Artes. E eu disse que a diferença era ontológica, porque é completamente diferente estar-se dentro do fazer artístico, a olhar para a arte do passado, e estar sempre de fora do fazer artístico, a olhar para a arte, a de hoje ou a de ontem. É uma diferença ontológica. Isso é absolutamente essencial. E é isso que não tem sido compreendido pelos escritores, filósofos e historiadores da arte ao longo destes 2 séculos. E por isso é que depreciativamente rotulam os escritos de artistas de qualquer coisa que não vale a pena tomar muito em conta, a não ser para a biografia deles, para dizer que eles escreveram também aquilo, ou e apoiam, às vezes, a leitura de algumas obras, etc. Portanto, esta questão é absolutamente fundamental. Isto vem à tona porque, no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, quando finalmente a universidade parece ter perdido o preconceito medieval relativamente às artes mecânicas, senhor vice-reitor, talvez ainda não completamente. Eu fico à espera da revisão dos critérios de produção científica e da sua consumação final, não é? E decide incorporar no seu seio as escolas e academias de belas artes. Perceba, a França não fez isso. Erro absolutamente crasso. Têm aparecido imensos cursos de artes nas universidades sem estúdio, portanto, sem prática artística. Mas que cursos de arte serão esses? Não posso imaginar, exatamente. Não é? Porque as escolas de belas artes estão metidas no Ministério da Cultura. Bem, sei que o Ministério da Cultura em França não é o Ministério da Cultura em Portugal. Graças a Deus para a França, não é? Portanto, exatamente. Graças a Deus para a França. Mas, de qualquer maneira, é um erro tremendo. Foi um erro absolutamente crasso. Um erro absolutamente crasso. E, portanto, a Itália ao princípio seguiu, mas que já está a arrepiar caminho. Obviamente, a Itália. Outra coisa, não? Exatamente. Importa assim, é um objeto artístico, enfim. E, portanto, a Itália arrepiou caminho e, aliás, esta faculdade está envolvida num projeto europeu que a Cristina conseguiu, foi uma coisa fantástica, com Dresden, Roma, Budapeste e... qual é a outra cidade? Riga, exatamente, para constituir um projeto europeu financiado por milhões de euros dedicado à investigação artística, definir efetivamente o que é a investigação. E nós fomos escolhidos numa prova cega, portanto, em que tínhamos que fazer uma apresentação sem saber quem eram os outros concorrentes e unanimemente as outras 4 escolas escolheram Lisboa. Portanto, não é por acaso, não é? Que eu digo, e já disse tudo aquilo, não é? Eu, nesse aspecto, não tive nenhuma intervenção. Teve a Cristina. Eu dei-lhe carta branca e a Cristina fez isso tudo. Brilhantemente. E, portanto, só lhe agradeço que, de facto, tenha conseguido, e a Helena Elias, que também aqui está, teve um papel decisivo, e depois o Sérgio Vicente também foi, que é o atual vice-presidente, também foi a Budapeste para, enfim, consolidar todo este processo, não é? Portanto, mas quando os artistas começaram a realizar mestrados e doutoramentos
Por vezes, num intervalo de tempo de pouco mais de uma década e meia, mais uma vez eu digo, Sr. Vice-Reitor, esta faculdade fez em 20 anos o que as outras escolas da Universidade de Lisboa levaram 50 de democracia a fazer. Esta fez em 20. E isso tem que ser sublinhado. E isso tem que ser valorizado. Emergiu uma nova situação em que os artistas podem justamente reclamar e reafirmar a sua voz perdida, mas finalmente recuperada, acrescentando dimensões novas, amplificantes e definitivamente expandidas, como se tem verificado nos diversos campos artísticos e do design também, à história da arte, à conservação e restauro, à crítica e à curadoria e à estética. Ora, termino só fazendo esta pergunta. E onde é que isso pode ser feito, se não numa escola como esta, ou pelo menos com o seu decisivo contributo? Muito obrigado. Seria muito interessante.